Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo RD News, o portal de notícias de Mato Grosso. Hoje vamos falar sobre saúde mental, saúde emocional, psicológica, principalmente em ambiente de trabalho. Você já ouviu falar em ambiente tóxico? Será que isso adoece não só mentalmente, emocionalmente, mas até fisicamente as pessoas? Será que isso aumentou depois da pandemia? Bom, nós vamos conversar hoje. Nosso convidado é um psicólogo, CEO da equipe AT, Acompanhamento Terapêutico, que está em São Paulo, Felipe Colombini. Felipe, obrigada por você Olá, ter aceito o nosso obrigado, convite para esse Liz. bate-papo, né? E assim, eu queria já que você já iniciasse falando sobre o que é considerado ambiente tóxico no Uhum. trabalho, especialmente. Não, legal, agradeço a oportunidade. É um tema muito importante, né? Enfim, as relações de trabalho são muito importantes. Enfim, as pessoas se socializam, né, por meio do trabalho. E, de fato, vivenciar um ambiente tóxico é vivenciar um ambiente da qual a pessoa ela não consegue se encaixar, né? Então, você tem as pessoas, de fato, ela tem um forte comportamento que a gente chama de comportamento de esquiva, né, na psicologia, de se livrar dessa situação, mas muitas vezes pelas necessidades, né, financeiras, né, a pessoa se mantém nesse ambiente e a partir dela pode ter uma série de efeitos e consequências, tanto da saúde mental, né, como você pontuou, quanto também a questão física, né, que a gente faz meramente essa divisão didática entre o mental, né, e o biológico, o físico, mas a gente de fato sabe que é uma coisa só. Então a gente tem uma série de efeitos, tanto questões relacionadas à queda do sistema imunológico, a ansiedade que de fato vai trazendo uma série de consequências biológicas, né? Então a pessoa ela tem muitas tontura, problemas gastrointestinais, a gente tem problemas, até inclusive problemas de pele, por conta desse tamanho de estresse, né, que também é denominado burnout. Então, um ambiente tóxico, ele vai gerar um estresse profissional, que é o burnout, e outras questões psiquiátricas, psicológicas, diversos transtornos psiquiátricos, seja transtornos de ansiedade, depressão, né? E de fato você ter essa sensação de desrealização, de você não se sentir realizado no trabalho e ter de fato essa sensação sempre de esquiva, né? De não querer estar ali por conta de um ambiente aversivo, punitivo, invalidante, nocivo, né? Da qual as pessoas se relacionam de forma muito difícil, muito artificial, né? É uma sensação de despersonalização, de desrealização, de não ter esperança, né, naquilo que você está vivendo, naquilo que você está produzindo. Então você tem uma desconexão, né, em relação ao trabalho e aquilo que você produz por conta dessas relações, e que gera uma sensação horrível, né, na qual as pessoas elas acabam se esquivando, tendo doenças que a impedem, né, então é uma série de afastamentos ocupacionais, e isso prejudica os valores, né, a vida da pessoa, né, o segmento de valores, né, de vida dessa pessoa fica totalmente prejudicado e fica algo muito mais protocolar de só você ter um ganho financeiro, né, e fica algo muito limitado, o que vai prejudicando, vai ser um efeito em cadeia, tanto efeitos físicos como psicológicos, da qual a pessoa ela procrastina, ela evita, ela dá desculpa, ela não consegue evoluir dentro da carreira ou daquilo que ela pretende em termos de realização pessoal e profissional, e acaba se tendo uma estabilidade tóxica também, né? Um isolamento, né, no próprio ambiente de trabalho, fazendo só aquilo que é pedido, mas muitas vezes mais por esquiva do que mais por realização ou algo, ou por crescimento profissional, né, ou por atender a demanda da empresa. Acaba virando um círculo vicioso aí nas relações. Essa questão até que eu pontuei também na abertura sobre um aumento ou não de casos na pandemia. A gente viu aí toda uma mudança, né, nessas relações na época do auge da pandemia, é, com lockdown, com, né, toda uma tensão. Pessoas perderam o trabalho, pessoas tiveram Exato. que inovar e sair, às vezes, da sua área de atuação e empreender em algo o mais prático para que pudessem sobreviver. Outros tiveram que passar e alterar a sua realidade para home office, ter que ter uma estrutura em casa. Você percebeu na sua prática clínica, houve um aumento, né, dessa situação de ambiente tóxico relacionado ao trabalho, com essa realidade que a gente vê aí de
de 2020 para cá? O que a gente de fato vem observando, né, desde esses 2 anos, né, de momentos críticos, né, da pandemia, vivenciando todos esses efeitos, né, essas consequências desse período, né, considerado mais ameno, né, nesse período que a gente está vivendo, embora tenha esses altos e baixos. A gente tem percebido efeitos e consequências tanto das relações de trabalho quanto das relações familiares. Então, lidar com a mudança do jeito que foi nunca, dificilmente é fácil, né? Então a gente teve uma série de alterações de rotinas de quem trabalha, né? Das crianças, dos adolescentes, né? Dos filhos. Então a gente teve que adaptar, né? De uma hora para outra, né? E também se adaptar agora nessa volta, né? Então muitas empresas ainda têm a política, né? Do híbrido, online, presencial. Tem empresas que de fato colocam essa volta presencial. A gente não tem um padrão que a gente vai observando. E essas adaptações e readaptações têm efeitos importantes na vida das pessoas, assim, né? Ter essa mudança brusca, né? Essa mudança imposta, né? Vamos dizer assim, prejudicou muito, né? E o isolamento e o afastamento das relações. Então a gente está tendo muito essa readaptação do online, do presencial, dessa retomada. Então pessoas que se interagiam online agora estão interagindo presencialmente, está dando vamos dizer assim, um pane ainda, né, desse momento de readaptação, para as pessoas se reconectarem, né, porque de fato as relações online elas são diferentes das relações presenciais, e muitas pessoas, por exemplo, entraram em empresas num ritmo online, agora estão vivendo outra empresa agora presencialmente, e isso traz de fato ansiedade, e a depender do clima organizacional e de como os gestores, vamos dizer assim, organizam essa equipe, né, tanto pensando em gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, se isso não for delicadamente olhado, né, pode ocasionar problemas, né, de regras online versus regras presenciais, do quanto o gestor avalia e considera um bom desempenho online ou presencial, né? Então, muitas empresas que eu tenho observado não têm tido tantas métricas, mas acabam seguindo um caminho, né, meio que natural, automático, às vezes sem observar o próprio ambiente da empresa, de como Uhum. precisa ser manejado, como precisa ser olhado, né, e tanto presencialmente quanto online, cuidar do clima organizacional da empresa é importante, né, porque as empresas são pessoas, né, interagindo e produzindo, né, a partir de várias metas, né, tanto metas implícitas ou explícitas, essas pessoas trabalham em prol de um objetivo maior, que é da empresa, além de ter essa conexão com seus próprios objetivos, porque se isso se perde, essa desrealização, fica algo muito mais protocolar, artificial, que vai impactar no desempenho em si, né, Sim. Uhum. que vai impactar em números dentro da empresa, né, que vai impactar em números, né, métricas dessa pessoa dentro da empresa. Eu tenho percebido que as relações elas são pauta, né? A pauta saúde mental, ela veio à tona, né? Durante a pandemia, nesse momento crítico, agora também. Eu acho que de fato esse assunto é importante, que veio para ficar, para a gente poder cuidar da nossa saúde mental, assim como a gente debate e coloca como prioritária a saúde física, né? A Física saúde também. emocional ela é importante. Uhum. Você falou em duas situações aí. Nós temos a situação do empregado ou colaborador e a situação do gestor, né? Em que momento, eu queria que você falasse de um e de outro, qual Uhum. é o momento, digamos, do alerta? O que um gestor precisa observar quando ele percebe ali que tem pessoas, né, sob o seu cuidado, a sua subordinação, e que podem estar, né, entrando nesse processo, né, de Legal. desestímulo, enfim, e a pessoa também que é um colaborador, que, né, às vezes ele está sofrendo, ele está sentindo esse ambiente, mas ele não, ele tem medo de falar alguma coisa, porque ele tem medo de perder o emprego. Qual seria, assim, o Exato. alerta para cada um e o que fazer? Legal, perfeito. Bom, para o gestor, né, o que é importantíssimo é esse conhecimento da equipe dele, né, de conhecer o padrão de comportamento tanto da equipe, né, seja uma célula, seja um departamento, seja uma área, e também o comportamento de cada um. Isso envolve troca, isso envolve conexão, tanto online como presencial, de conhecer o funcionário, entender os objetivos dele, os valores, né? E é necessário uma abertura da empresa para isso, que acho que vai depender de organização para organização, mas é muito importante você conhecer o padrão
comportamental do seu funcionário, né, da pessoa que está na sua empresa, para entender quando esse padrão começa a mudar, né? Uhum. Quando esse padrão ele começa normalmente ter uma baixa, ter um declínio, ter recusas, procrastinação, esquivas, dificuldade de desempenhar o padrão, né, usual, né, ter métricas que de um certo ponto acaba mensurando e entendendo esse funcionário em termos das suas metas, para que quando haja um indício de alguma baixa ou de alguma queda, o gestor esteja mais sensível de propor uma conversa, de propor uma troca. Não necessariamente precisa ser algo oficial, por exemplo, uma reunião de feedback, porque muitos gestores consideram feedback como algo mais punitivo, né? E de fato não é. O feedback é algo que precisa ocorrer diariamente, em termos das metas, de entender o que está sendo feito, né? Normalmente o feedback ele é conhecido mais como, então eu vou ser punido, eu vou, né, vão me criticar. E não necessariamente. Acho que de fato isso precisa ser desmistificado com o gestor de trazer o feedback como algo importante para o desempenho. Que não há desempenho sem que tenha feedback, né? Então, e o funcionário entendendo o padrão comportamental do funcionário, ele consiga muitas vezes se precaver, se prevenir para que a situação não exploda e isso vai impactar o negócio, né? Isso vai impactar mais ausências, mais dificuldades de se cumprir as metas, enfim. Acho que isso que eu colocaria para o gestor sensibilidade, obviamente não deixar o negócio de lado, mas que você olhar, ser sensível às demandas comportamentais do seu funcionário é você pensar em negócio, é pensar em crescimento, né? Isso é uma máxima que precisa existir entre os gestores. E entre os funcionários, de ter um autoconhecimento, de ter uma rede de suporte, seja colegas de trabalho, seja família, seja amigos, né? A rede de suporte não necessariamente é família, não necessariamente é algo, né, não é a consanguinidade, e sim pessoas que compartilham de seus valores, né, com seus afetos, e para que você tenha uma rede que te sinalize também, de como você está, como é que está seu padrão, o que, que você está mudando, e a própria pessoa, né, que acesse dispositivos de cuidado, né, seja de saúde física, seja saúde psicológica, seja terapia, seja um médico, psiquiatra, se tem muito preconceito, né, quando se fala em saúde mental, mas que se tem esse cuidado, né, vamos dizer assim, entre aspas, esse check-up de saúde mental é importante também, e envolve muito esse autoconhecimento, essa autodescrição, né, do que está fugindo do seu padrão. Obviamente, todas as pessoas têm dias bons e ruins, têm altos e baixos, mas que é importante entender quando você está tendo muitos dias mais down, mais baixos, quando a esquiva ela não some, ela é frequente, ela é recorrente, quando a motivação para ir para o trabalho ela é frequente, né, e ela é intensiva, quando você se sente aliviado de não estar indo no trabalho, o que de fato você está se esquivando, é do que, né, é de quem, é do que, né, é de que sintoma, é de que pessoa, é de que relação. E é importante, do meu ponto de vista, tanto a rede de suporte, que os colegas de trabalho são fundamentais, a depender dos colegas e das relações, da família, de amigos, né? E essa mudança comportamental ela é importante. E você está sensível tanto para o funcionário como para o gestor, quanto pela rede de suporte que está junto desse gestor e desse funcionário, para sinalizar e ajudar as pessoas a tomarem medidas, vamos dizer assim, não diria preventivas, porque os sintomas acabam ocorrendo, mas impedir que uma cadeia mais grave de comportamentos se acumulem e que exploda, né, numa situação grave, enfim, para a saúde mental de todos aí. Acho que até para a pessoa perceber se isso, né, essa esquiva, digamos, está relacionada ao trabalho em si ou é algo pessoal que está Também, extrapolando para o ambiente de trabalho, né? Porque às vezes era um também. trabalho que ela gostava de fazer, mas se ela está vivendo na vida pessoal, no momento, né? Acho que nunca se falou tanto em saúde mental como desse tempo para cá, né? Exato. Síndromes, né? Ansiedade, pânico por conta da pandemia, né? Da Covid-19. Então, acho que seria. Eu queria até já aproveitar esse gancho, Felipe, você já falar então da técnica que vocês trabalham, né? Acompanhamento terapêutico, vocês Uhum. divulgam e desenvolvem um trabalho fora de consultório. Como é que funciona isso? O que é, né? Legal. Como isso também pode ajudar nesse processo, né? Sim, sim, acho que esse é um ponto bem importante, Lidice, porque
Muito se fala em terapia de consultório e ela Uhum. é uma estratégia clínica de extrema importância, mas que não é só ela. Então, esse é o trabalho que a gente vem realizando na equipe AT nesses 10 anos, né, na capital, na São Paulo, Grande São Paulo, também, né, adaptando também na modalidade online, né, desde dessa fase crítica da pandemia, que é um trabalho realizado por psicólogos, né, no caso aí da equipe por terapeutas comportamentais, que não necessariamente se colocam num ambiente fechado ou num ambiente mais médico, né, porque de fato a origem da psicoterapia vem de uma origem médica, do consultório médico, e a gente rompe como psicólogos esse paradigma, né, e a gente diz que a gente rompe essas paredes do consultório para acessar o ambiente do paciente. E esse tipo de atendimento ele pode ser, né, adequado tanto para adultos, para crianças, para adolescentes, para familiares, na qual a gente vivencia estar junto com o paciente, né, das mais gravidades e demandas possíveis aí, em diversos diagnósticos, para a gente poder desenvolver habilidades junto, ao vivo, não se baseando apenas no falar, no relato. Então a gente tem esse algo a mais, que é você estar no ambiente do paciente, vivenciando, treinando, fazendo junto, e pensando também em pais, né? Não adianta só orientar, muitas vezes a gente vai treinar junto com os pais, por exemplo, essas habilidades. Então é uma terapia que ainda é pouco conhecida, né? Ela é mais antiga, então da década de 40, 50, mas ainda é pouco difundida, que é Uhum. essa terapia fora do consultório, né? Que na qual o terapeuta vai até o paciente para lidar com N demandas. E, infelizmente, vamos dizer assim, é um dispositivo ainda pouco conhecido, mas uma das funções da equipe também é divulgar, né? E esse tipo de terapia fora do consultório, né? Que é conhecido como acompanhamento terapêutico, Uhum. que ela pode ser escolhida, né? Pode ser uma opção dentro das É isso. demandas. Até eu queria assim que você desse exemplo. Quando você fala no ambiente do paciente, seria na residência dele, ou vocês também fazem, sei lá, marcam um lugar que a pessoa se sinta bem, um parque? É isso? Isso, exato, exato. A gente pode ser no domicílio, que normalmente é onde o paciente se Uhum. sente confortável, principalmente nos primeiros atendimentos, mas não necessariamente, não é uma terapia domiciliar. A gente acaba utilizando vários ambientes em prol do paciente. Então, Uhum. parques, é, enfim, locais, parques, shoppings, baladas, a depender da demanda, tá? Uhum. Na rua, barzinhos, cafés, enfim, todos os locais sociais e de encontro a gente pode atender e utilizar esse ambiente em prol desse paciente. Por exemplo, pacientes que têm muita dificuldade de ter, isso é só um exemplo, mas de habilidades sociais, a gente treinar com o paciente, ir junto, expor. Então, o AT ele tem um grau de exposição, de ir, né, de ativar esse paciente, de fazer ele se comportar nesse ambiente, de fazer aquilo que é discutido em terapia, mas sempre pensando no limite do paciente e naquilo que ele consegue fazer. Então é uma terapia que acaba sendo uma terapia mais de ativação e uma terapia de exposição, não deixando de lado também essas intervenções verbais, né, do falar, do orientar, do refletir. Então é algo que a gente já vem quebrando esses paradigmas. Atualmente é muito mais comum crianças e adolescentes fazerem, Uhum. por uma, vamos dizer assim, por um desbloqueio das crianças e adolescentes de vivenciar, né, essa terapia no ambiente dela. Com adulto a gente já vê mais dificuldade por conta de vergonha, por conta né, de certos conceitos sociais, né, de disposição, mas a gente já vem rompendo essas barreiras, atendendo muitos adultos, idosos e atuando no ambiente, né? E obviamente sempre pensando em privacidade, sempre pensando em sigilo, mas é uma terapia que se utiliza do ambiente para vivenciar essa rotina, porque é diferente o paciente falar e a gente vivenciar junto, estar junto, apoiar, né, o que em momentos que é difícil. Então, é uma terapia que é pouco difundida, também na área médica, psicológica, e é uma das tarefas também da equipe AT, tá? Ser esse divulgador científico, vamos dizer assim, também. Uma das questões que eu acho que há muitas dúvidas é quanto ao resultado e em quanto tempo se vê algum resultado, né? Porque quando se fala em terapia, quem tem pelo menos um pouco de preconceito fica com medo, ah, não, mas eu vou ficar muito tempo, vou ter que Eternamente, ficar, né? né? E aí vou ficar dependente do terapeuta, né? Dependendo da área que foi escolhida, mas assim, né? Da escola, mas esse tipo de terapia, né? Um acompanhamento fora de consultório. Como é que vocês têm de experiência quanto a Sim. esses primeiros resultados, né? E esse trabalho? Esse questionamento ele é fundamental, né, para quem está prestando serviço, né, e para quem recebe o serviço. Afinal, a terapia é um serviço e é muito
válido esses questionamentos, né? Quando termina, qual é o tempo, qual é a frequência. Então, é importante, como psicólogo, não só fora do consultório, como a gente trabalha na equipe AT, mas dentro, estar atento às medidas de progresso, às medidas de resultado, de ter uma frequência estabelecida e, como você falou, dos resultados, né? Então, é muito importante o próprio terapeuta estar ciente dos objetivos que ele quer atingir, aquilo que ele vai atingir, aquilo que ele precisa atingir, ou aquilo que ele atingiu, pensar em critérios de alta. Esse trabalho que a gente faz é com enfoque da terapia comportamental e da terapia cognitivo-comportamental, que do meu ponto de vista, né, e pensando na ciência em si, é uma terapia mais aberta em termos de objetivos, em termos de compartilhamento de objetivos junto à família, junto ao paciente, junto aos resultados. E isso precisa ficar explícito, né? Tanto você atingir os objetivos quanto as demandas e trabalhando muito feedback com a família, com o paciente e com toda a rede profissional para a gente poder atingir as metas, atingir os objetivos e dar alta, que é promover generalização, que a gente quer o enfim, que é o grande objetivo da terapia, que é trazer autonomia, trazer independência, trazer resolução de problemas para que a própria pessoa ela consiga, enfim, trazer esse suporte para sua vida no dia a dia, aquilo que ela vivenciou, aquilo que ela treinou, aquilo que ela gostou de um processo terapêutico. Então, é algo que a gente sempre busca se questionar os resultados que a gente está atingindo, trazendo métrica, trazendo resultado. Há algumas terapias que não trabalham com esse enfoque, e eu acho super válido questioná-las nesse sentido, mas pensando no nosso enfoque, a gente sempre, como prestador de serviço, a gente precisa ter esse cuidado para atender as expectativas, demandas, e se não atender as expectativas, trazer o porquê não atingiu, ser muito claro, né, do que precisa fazer para ser atingido, enfim. Esse é o foco. Uhum. Bom, a gente está aí com quase 22 minutos de gravação. Eu queria, então, que você falasse um pouco agora né, do que é a equipe AT, quais são as áreas que vocês trabalham, porque a gente falou aqui de ambiente tóxico no trabalho, mas você até, inclusive, já citou adolescentes, crianças, né? Quais são, assim, as atuações, quem quiser conhecer vocês, né? Se vocês fazem atendimento online, você até citou aí, sim, mas de que forma, né? Eu acho que para as pessoas conhecerem e, de repente, buscarem uma experiência aí de terapêutico. Legal, perfeito. Bom, a equipe AT tá tem 10 anos, né, de existência. Nós temos profissionais atualmente, 60 profissionais que atendem São Paulo, Grande São Paulo, e também na modalidade online. E nós atendemos diagnósticos psiquiátricos, questões de dificuldades sociais, questões pedagógicas escolares, como a gente trabalha muito com a tutoria comportamental para desenvolver habilidades de estudo, que é uma demanda muito presente em termos das escolas, que é a dificuldade dos alunos ter conhecimento e saber o que é estudar, né? Muitos alunos têm muita dificuldade de estudar e não sabem o que é estudar. Então a gente dá esse auxílio também pedagógico, né, de habilidade de estudo. Tem a terapia fora do consultório, que é uma demanda mais aberta, mais social. Aqui na equipe temos grupos também de treinamento de habilidades sociais para crianças, adolescentes e adultos. Nós fazemos grupos de saídas, grupos de interação, grupos de amizade, para a gente poder trazer independência e formar grupos de amizade, né? A gente vive cada vez mais uma sociedade que se isola, cada vez mais interage menos. Então isso é um grupo de habilidades. E temos também trabalhos relacionados à orientação e treinamento parental, na qual nós atendemos pais, seja individual, seja em grupo. Temos grupos de acolhimento de pais, grupos gratuitos, inclusive, onde os pais se reúnem para falarem das suas dificuldades, né? Um grupo de acolhimento. Enfim, a gente tem várias frentes da equipe AT que não é só o acompanhamento terapêutico. E tudo isso a gente tem se encaixado também na demanda online. Então, é um serviço que a gente tem trabalhado tanto individualmente quanto coletivamente, tanto nos grupos quanto dos ATs, né? Desses acompanhamento terapêutico individual, tanto com foco social, psiquiátrico, quanto com foco pedagógico, da qual nós atendemos transtornos de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de estudo. Então a gente acaba pulverizando em várias demandas e dando esse suporte para as famílias e para os pacientes. Bom, e nas redes sociais e site é equipe AT? Isso, exato. Para conhecer um pouco o nosso trabalho, nossa rede, @equipeat, que é do Instagram, a gente tem o nosso site, que é equipeat.com.br. Enfim, lá vai estar todos os nossos direcionamentos, vídeos, posts, stories, enfim, tudo que a gente vai discutindo, lives, aí tem todo um conteúdo bem interessante para quem se interessa, tanto como profissional, como
como, enfim, paciente, familiar, para entender como funcionam os serviços da EquipeAT. Tá ok. Felipe, muito obrigada Muito novamente obrigado. pelo seu tempo, pelas Agradeço. suas informações. Espero que tenha ajudado muita gente aí que esteja, né, vivendo essa situação. Quem quiser procurar, então, gente, Equipe AT, esse é o Felipe Colombini, que é Agradeço. CEO da Equipe AT, psicólogo. Está lá em São Paulo, eu em Cuiabá, Mato Grosso, e que bom que nós temos também essa ferramenta Essa para possibilidade. né, diversificar a informação e levar cada vez mais conhecimento. Obrigada. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Tá joia. E a gente está à disposição aí, quando quiser falar de outros assuntos. Com certeza. Estou à disposição também. Tá joia. Obrigada. Até a próxima, Até então. mais. Tchau, tchau.